Walter White, Dr. House, Tyler Durden, Joel, nenhum desses personagens tem o que a gente considera necessário para chamar eles de heróis. Pelo contrário, muitos deles objetivamente são os vilões da história. E mesmo assim eles conseguem ser os personagens mais populares das obras em que eles fazem parte. Aquele cara que a gente mais gosta, que a gente mais consegue se conectar. Mas por que isso acontece? Porque a gente prefere os personagens quebrados, os que teoricamente não foram feitos pra gente gostar. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o que eu considero ser a nova era dos anti-heróis e como ela explica muito mais sobre a nossa sociedade, sobre a cultura do cancelamento e a forma que a gente se comporta na internet. Começando por Breaking Bad, Walter é um professor de química do ensino médio, frustrado e fracassado em tudo. Um homem desrespeitado e humilhado dentro da sua própria casa, pela sua própria família. Até no trabalho, onde ele tinha que lidar com um monte de adolescente rebelde, Walter tinha que se humilhar por um salário ridículo que mal dava pra pagar as contas. E isso poderia ser uma história comum na vida de qualquer pessoa e parar por aí, se não fosse a descoberta de um câncer no Walter, que levaria ele a tomar uma decisão muito drástica que mudaria completamente a sua vida. Ele decide começar a fabricar metanfetamina, o famoso cristal, vender droga pra levantar um bom dinheiro e deixar sua família pelo menos confortável depois que ele morresse. O que parece ser um bom motivo pra alguém se sacrificar, uma boa causa pra um comportamento ruim. Só que pouco a pouco a gente descobre e percebe através da evolução do personagem que na verdade tudo aquilo era pra se sentir vivo, pra se sentir homem, alguém importante e relevante pra sociedade, não só mais um lixo descartável como antes. A partir desse ponto, toda a jornada do personagem é de tentar justificar pra si mesmo e pra sua família que aquilo que ele estava fazendo era por uma boa causa, que tinha um porquê, quando no fundo tudo que ele estava fazendo era por puro egoísmo, ego e vaidade. Mesmo assim, curiosamente, por mais que no fim da série a gente tenha certeza que o Walter é o vilão, o personagem errado da história, aquele que a gente não deveria gostar, a gente gosta bem mais até que outros personagens que são os mocinhos, os heróis da série, como por exemplo o cunhado dele, como a Skyler, que teoricamente tá do lado certo da história, mas que mesmo assim é uma personagem super odiada, a mais odiada da série, uma das mais odiadas de todos os tempos inclusive. E é claro que é muito mais fácil se conectar com o protagonista do que com qualquer outro personagem da história, já que o ponto de vista costuma ser o dele. Então dá pra dizer que isso é o que faz todo mundo preferir o Walter. Mas eu sinceramente acho que a questão tá muito mais ligada às falhas e às imperfeições dele do que ao protagonismo em si. A explicação por trás desse fenômeno tá muito mais na identificação, na nossa capacidade de se conectar com o personagem, de se colocar no lugar dele, de sentir empatia e entender o que ele pensa. Algo que a gente tende a não conseguir fazer tão bem assim com personagens muito perfeitos como o Capitão América ou o Superman, por exemplo. Justamente porque eles são perfeitos e distantes demais da gente. A identificação é um processo que acontece pela nossa capacidade de se colocar no lugar daquele personagem, de enxergar o mundo através dos olhos dele. Então, quando a gente olha para um personagem quebrado, falho, que não representa o ideal de perfeição, a gente se vê. Isso porque por trás da máscara social, da máscara pública e principalmente da máscara das redes sociais, existem pessoas falhas comuns, pessoas que falam coisas que não deveriam falar, que às vezes são egoístas, hipócritas, porque é isso que todo mundo é em algum momento e no fim das contas é o que significa ser humano. É também por essa razão que a gente consegue se conectar muito mais facilmente com personagens que são arrogantes, ignorantes, escrotos, tipo o Dr. House. Pra qualquer um que tenha visto essa série sabe de duas coisas: ele é um médico genial, um especialista em diagnóstico, um dos mais inteligentes do mundo inteiro, e que ele tem uma vida infeliz, solitária e triste ao extremo. O único amigo que ele tem, o Dr. Wilson, só continua sendo amigo dele porque ele suporta todo tipo de desrespeito e atrocidade social pra continuar ali. Senão, nem isso ele tinha. O Dr. House definitivamente não é uma pessoa pra você se inspirar, não é alguém que você vai olhar e falar, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual ele. E justamente por isso ele consegue ser uma pessoa real. Alguém que, por mais que seja admirado como um profissional, como um cara foda ali da sua área, é alguém triste, depressivo, que não tem nem por que voltar pra casa. E por isso que ele se afunda tanto no trabalho. Ele não é, nunca foi, nem deveria ser uma inspiração pra ninguém. E se você tá se inspirando nele, cara, reveja aí as paradas que não tá muito certo isso não. Mesmo assim, pra qualquer um que tenha visto a série até o fim, a probabilidade que o Dr. House seja um dos seus personagens favoritos, ou pelo menos tá ali no seu top 3, é muito alta. Justamente porque ele ser imperfeito, ele não ser aquele padrão que a gente tá acostumado a ver nas séries, é o que torna ele tão interessante. Dá pra dizer que cada um desses exemplos representa uma linha do tempo bem curiosa, quase como se cada um deles fosse a evolução de um mesmo tipo de personagem, um anti-herói. E esse é um termo muito comum que volta e meia a gente vê pela internet afora, mas que raramente é explicado de uma forma clara. Então vamos simplificar ele aqui para poder facilitar o entendimento do vídeo. O anti-herói é um tipo de personagem que tem uma moral e um comportamento que normalmente a gente associa a um vilão. É o cara que faz as coisas ruins, que mata, que rouba, que assassina, que faz o que for
pra cumprir um objetivo, coisas que o herói não deveria fazer. Mas, em contrapartida, ele tem boas intenções, é uma pessoa boa fazendo coisas ruins por uma suposta boa causa. É o famoso conceito maquiavélico de que o fim justifica os meios. Esse aqui é aquele tipo de personagem que faz o que o herói não quer fazer, mesmo sabendo que às vezes é necessário. Tipo o Capuz Vermelho, que tá determinado a matar o Coringa porque sabe que só ficar prendendo ele igual o Batman faz não vai resolver o problema e que por isso tanta gente já morreu. E esse é um tipo de pensamento que torna o personagem muito mais crível, mais próximo do que a gente considera como realista. Até porque qualquer um que presenciasse um Coringa na vida real não ia querer ver um cara desse indo e voltando da cadeia toda hora. Então a gente ia acabar concordando com o Capuz Vermelho em matar o Coringa. E dá pra ir bem mais além. Até quando o personagem tá objetivamente errado do ponto de vista geral, a gente concorda com ele dependendo das circunstâncias. Olha só pro Joey, por exemplo. Durante toda a narrativa do jogo, a gente conhece um mundo completamente destruído, quebrado, depois de um literal apocalipse zumbi. Aqui várias e várias pessoas já morreram e isso fez sair pra fora o pior lado da humanidade. Ladrões, saqueadores, assassinos, todo tipo de pessoa é má nesse mundo. Ninguém é confiável. Todo mundo aqui é egoísta e não por uma razão moral ou ética, mas sim por uma questão de sobrevivência. Você precisa ser egoísta pra sobreviver nesse contexto. Então aqui o egoísmo e em alguns casos até a maldade, a frieza é uma questão de evolução. O mundo te obriga a ser assim. E é exatamente nesse mundo que a gente passa a acompanhar o Joel na sua missão de levar a Ellie pro outro lado do país, no meio de zumbi, todo tipo de facção disposta a matar qualquer pessoa por um pouco de comida e munição. E o mais interessante é que durante toda a narrativa do jogo, a gente não tá lá pra conhecer o mundo, as facções, os zumbis ou o que aconteceu com os países, o governo, isso aí pouco importa. A gente tá lá pra conhecer o Joel e a Ellie, ver como a relação deles é construída, como um pai que perdeu a filha e se conecta com uma filha que nunca teve pai. Tudo isso com horas de gameplay. Uma gameplay muito boa, diga-se de passagem, que dá tempo pra gente se apegar aos personagens. E é exatamente por isso que, mais uma vez, a gente consegue se colocar na pele dele, sentir o que ele sente, inclusive pela Ellie. E é exatamente por isso que no momento final do jogo, e aqui vai rolar um spoiler, mas eu acho que você já chegou nesse ponto do vídeo, você sabe dos spoilers de The Last of Us, senão pula pra esse tempo que tá aparecendo aqui embaixo. No final, o Joel precisa escolher entre entregar a Ellie pros médicos, fazer uma cirurgia pra tentar talvez criar uma vacina pro vírus e salvar o mundo, ou salvar a vida dela, porque nessa cirurgia a certeza é que ela ia morrer, simples assim. E essa é uma escolha que qualquer pessoa distante da situação, fora do lugar do Joel, ia pensar que é muito simples, vou salvar a humanidade porque são mais pessoas, então o todo é mais importante do que um indivíduo. Só que é aí que tá. Eu duvido que qualquer pai nessa situação entregaria a própria filha pra ser morta pra salvar o mundo. Esse tipo de altruísmo não faz parte da nossa natureza como seres humanos. Se colocar no lugar do Joel, no fim das contas, é concordar com ele. E por isso a gente torce pra ele mesmo quando ele tá matando dezenas de pessoas no hospital. E ele pode até não estar certo, ele pode estar sendo egoísta. Mesmo assim, a gente concorda com ele. Justamente porque esse comportamento de valorizar mais as pessoas próximas do que as outras é da nossa natureza. É uma questão evolutiva. Nós, como espécie, precisamos proteger as pessoas do nosso próprio grupo, para que assim os nossos genes continuem no mundo depois que a gente morrer. E mesmo que a gente quisesse por alguma razão se importar com todo mundo do mesmo jeito que a gente se importa com algum parente, o nosso cérebro simplesmente não aguenta lidar com tudo isso. Imagina você liga a TV de tarde, vê em qualquer programa de notícias um monte de tragédia, guerra, fome, assassinato, e sente tudo aquilo como se fosse com a sua mãe, com seu irmão, com seu filho. Ninguém ia aguentar. E é exatamente por isso que o egoísmo humano é algo impossível de evitar. E é também uma ponte que conecta cada um de nós a esses personagens egoístas, como o Joel, John Wick, Justiceiro. Cada um desses personagens não tá buscando a aprovação de todo mundo, não tá buscando o seu herói que todo mundo vai aplaudir, e sim fazer o que é importante pra eles, salvar as pessoas que são importantes pra eles. Esse tipo de personagem desperta na gente uma empatia muito maior do que os heróis perfeitos de antigamente. Isso porque a nossa capacidade de se conectar com o personagem é diretamente proporcional à nossa capacidade de se ver naquele personagem, de se colocar no lugar dele. E ninguém conhece mais as nossas falhas e fraquezas do que a gente mesmo. E se tem uma coisa que a gente sabe é que a gente não é um Superman. Claro que dá pra gostar desses personagens e se conectar com eles. Eu, por exemplo, gosto muito do Superman e do Capitão América. Mas essa conexão é muito mais por admiração do que por identificação, já que eles são, e principalmente o Superman nesse caso, praticamente deuses na Terra. Seres admiráveis, incríveis, mas não identificáveis. Agora, como eu sempre gosto de fazer nesse canal aqui, bora relacionar toda essa conversa com a nossa realidade, a forma que a gente interage entre si. Há alguns anos a gente teve uma febre bem grande da cultura do cancelamento, que cresceu absurdamente. Nela, um grupo muito específico de pessoas ditava o que podia e não podia ser dito na internet, o que podia ou não podia ser feito, o que era uma piada válida, o que não era, e por aí vai. E por
muito tempo, esse foi o padrão que todo mundo tinha que seguir, com medo de se expressar, medo de ser sincero na frente de uma câmera, porque isso poderia ser usado contra você e faria você perder tudo no futuro. E aqui eu não vou discutir o mérito se isso tá certo, se isso tá errado, e sim o fato de que com o passar do tempo as pessoas se cansaram disso, essa ideia saturou. A cultura do cancelamento saturou e as pessoas simplesmente passaram a não se importar mais com isso. Quanto mais as pessoas pressionavam para que todo mundo se adequasse àquelas regras ou agissem de acordo com aquele padrão, mais foi criando a necessidade de pessoas encontrarem autenticidade e se conectarem de verdade umas com as outras. E é exatamente por isso que, de uns anos pra cá, alguns criadores de conteúdo têm fugido desse padrão mais enlatado e padronizado na internet. E isso deu muito certo, tanto que eles cresceram absurdamente, exatamente pelo mesmo fenômeno dos anti-heróis, porque essas são pessoas imperfeitas que mostram as suas falhas, suas fraquezas, a sua humanidade. Elas agem e falam exatamente como uma pessoa normal falaria, sem o medo de ser sincero, que causa uma identificação e conexão gigantesca com o público, porque, assim como eu já falei no outro vídeo, pessoas se conectam com pessoas e não com seres perfeitos. Mas deixa eu explicar isso aqui e deixar bem claro, eu não tô dizendo que, sei lá, o Rorschach é um cara pra você se inspirar, seja que nem o Rorschach, não, definitivamente não. Ele é um cara doido, maluco, todo errado, perturbadaço, com problemas psicológicos que não é um modelo pra ninguém, nem é pra ser, assim como nenhum outro que eu citei aqui. A ideia é discutir um pouco sobre o porquê da gente gostar tanto e se enxergar tanto nesses personagens errados e não nos perfeitos que a gente costumava ver alguns anos atrás. Tanto a existência desse tipo de personagem quanto o sucesso crescente que eles têm tido nos últimos anos é um sintoma de algo muito mais profundo da nossa sociedade. A falta de autenticidade, a dificuldade de encontrar uma pessoa sendo sincera, principalmente aqui na internet. Claro que em qualquer ambiente social, seja na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, em qualquer lugar que você tá lidando com pessoas de quem você não é íntimo, a gente vai vestir uma máscara, isso é normal. Só que aqui na internet, e eu diria principalmente no Instagram, isso acontece de um jeito extremamente tóxico, em que todo mundo posta uma vida perfeita pra fazer os outros que não estão postando se sentirem mal com isso. As pessoas se comparam, se acham feias, podres, horríveis de todo sentido possível, sendo que todo mundo tem uma vida mais ou menos parecida. E não, nem todo mundo tem, sei lá, o dinheiro do Cristiano Ronaldo, a fama do Messi ou qualquer coisa assim. Mas mesmo essas pessoas super ricas também têm os seus dias ruins, só que esses dias ninguém posta. O que é exatamente o contrário do que esses anti-heróis fazem. Eles postam os seus momentos ruins, as suas fraquezas, eles não tentam parecer perfeitos, porque eles não são. E é exatamente por isso que a gente se conecta tanto com eles e gosta de assistir esses personagens muito mais do que os outros. E claro que aqui eu não aprofundei demais em nenhum deles, a ideia não é destrinchar ou fazer uma análise do personagem, é mais usar eles como exemplo para nossa discussão. Então se você quiser um vídeo destrinchando cada um desses personagens, fazendo uma análise deles, realmente comenta aí embaixo, dependendo, a gente faz uma série de anti-heróis, enfim, vamos ver o que vocês falam nos comentários. Aqui foi muito mais pra gente discutir o conceito, introduzir a ideia, pra eu saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Então deixa um comentário aí pra eu entender melhor o que vocês acham disso tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não tá inscrito, dá uma força aí se inscrevendo. E é isso. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Valeu!